Vendas depende basicamente de 3 fatores fundamentais. O primeiro deles, ambição. O que é ambição? Ambição, primeiro, é uma palavra que foi demonizada por muitas pessoas, porque elas confundem ambição com ganância. Ganância é uma coisa, ambição é outra. Ambição é fome, apetite. Então, quem não tem apetite não vai aguentar a quantidade de nãos que vai ter. Então, ele já morre aí. Ambição é ingrediente número 1 para você vender com sucesso na sua empresa. Número 2, você precisa de técnica. Vendas não é para quem tem dom. Isso é um outro mito que a gente derrubou aqui. Não é para quem nasceu para vender. Eu tenho dom, eu falo bem. Não. Não é isso. No meu time de vendas tem gente que é tímida, tem gente que é retraída, tem gente que não fala nem tão bem. Por quê? Porque ele tem técnica. Vendas é processo de vendas. O processo de vendas, a técnica de vendas, isso se aprende, isso é treinável. Então, é muito importante você ter técnica. E número 3, o Bush falou, resiliência. Resiliência é um dos elementos do que a gente chama de habilidades emocionais. Gestão das emoções é fundamental para quem vende. E o motivo é muito simples. Você, para vender, vai levar muito não. Para vender, muita coisa vai dar errado. Vai dar mais errado que certo em vendas. Mas você confia na estatística de conversão. E para você surfar essa estatística, você precisa ser um cara muito convicto, muito forte. Uma resiliência muito grande, um foco, uma determinação muito grande. Ou seja, gestão das emoções. São os 3 pilares de vendas. Ambição, técnica e gestão das emoções. Josão, como elevar a consciência do cliente antes de vender? Né? Tem uma sequência. A gente sabe que a pessoa ela passa por algumas etapas, né? Antes de qualquer processo. Provavelmente ela nem sabe que ela tem um problema, então ela é considerada inconsciente, incompetente, então ela não sabe que ela não sabe, então ela não sofre. Esse cara tá de boa, ele tá tranquilo, porque ele nem sabe que ele tem aquele problema. Eu sempre dou exemplo, por exemplo, do pai ou da mãe que são obesos, sedentários e que não sabe o quanto que isso influencia na vida dos filhos. Aí eu falo, olha, não sei se você sabe, mas o fato de você ter uma vida, um estilo de vida desregrado afeta em 56% a sua filha e a chance dela ser obesa também. Ele já não é mais agora um cara que tá tranquilo. Agora ele é um cara consciente, inconsequente. Agora ele sabe que ele não sabe e ele fica já incomodado. Ele fala, tá, mas me dá mais elementos, me dá mais informações. Bom, é assim que funciona, não é só com você, funciona isso no mercado, no mundo, o mundo tá assim. E ele fala, meu Deus do céu. Aí agora ele fica consciente que isso é um problema e aí ao ter noção desse problema, ele já quer resolver esse problema. A terceira fase, ele percebe que ele tem consciência que existe uma solução. Mas existe uma solução para isso. E depois que ele tem uma noção que existe uma solução para aquilo, ele fala, e tem serviços e produtos que solucionam isso. E aí, como você mostrou toda essa etapa, ele gera uma conexão com você. Poxa, você não consegue me ajudar nisso aqui? É nessa hora que ele quer comprar. Porque ele passou pelas etapas, ele não sabia que não sabia, até o momento que ele sabe que ele não sabe fazer e sabe que você pode solucionar isso para ele e agora ele quer. É muito legal, de maneira prática, trazer para a turma que fica claro que as pessoas só compram algo por 2 coisas, ou por um medo ou por uma ambição. Só. Então, quando você aprende, as pessoas só tomam a decisão de compra baseado no medo que elas têm, irreal, genuíno e justo, a resolução desse medo. Por exemplo, as pessoas só pagam a mensalidade numa academia ou por um medo ou por uma ambição. Ou, tô com medo de morrer cedo, preciso treinar meu físico. Ou, quero ficar mais atraente. É sempre baseado no medo ou uma ambição, um telefone celular. Às vezes o cara compra um telefone porque às vezes, não posso ficar sem me comunicar com meus filhos. Ou ele compra uma ambição dele, atrelada a uma quase, geração de status, né, de poder, isso. Então sempre vai ser no meio de uma ambição. Então, você saber qual que é o medo que você toca, uma ambição que você toca no teu cliente, é a elevação do nível de consciência, porque neste exato momento teve a percepção de um problema, através do despertar de um medo ou de uma ambição. Sabe que eu acredito? Que a consciência tem que ser de graça e a consequência tem que ser paga. Olha, eu vou te levar a consciência, essa aí eu não te cobro não. E o cara, agora eu tenho noção da consequência se eu não fizer isso. A consequência, eu tô aqui, eu tenho um produto ou serviço para você. Eu acho que vale acrescentar que hoje, na era do conteúdo, você, quando está produzindo conteúdo, você está aumentando a consciência daquele público que está te consumindo sobre um determinado assunto. Educar é uma das estratégias de elevação de nível de consciência. A educação, aliás, isso você citou aqui a XP, a origem da XP era a educação financeira que resultou no que se tornou hoje um dos grandes bancos do Brasil. Ou seja, educar é uma maneira de ampliar o nível de consciência. E veja que a gente tentar
vender mais, com mais intensidade, o produto certo, para o cliente certo, no time errado, vai trazer muito menos resultado do que você vender menos, o produto certo, no time certo, para o cliente certo. Porque quando eu comecei a minha carreira e o que eu vendia basicamente uma assessoria sobre investimentos, eu tentava com muita intensidade, eu ficava o dia inteiro no telefone. E eu não conseguia vender nada, tanto é que o meu primeiro ano vendendo, né, me trouxe mais ou menos R$232 por mês de faturamento. Isso era o que eu ganhava. Então eu tentava vender numa única vez, uma única tacada para um cliente. É igual o cara que tentou vender ouro para o pai do Joel. Então o que aconteceu? Ele não conseguiu fechar essa venda, por quê? Porque, cara, ele tentou vender no timing completamente errado, desnecessário, não passou por nenhum funil. Eu fazia a mesma coisa, então eu tentava vender para todo mundo. Deixa eu cuidar do seu dinheiro, deixa eu cuidar do seu dinheiro. O cara, ele nem sabia que tinha um problema, ele nem sabia que existia uma solução, ele nem sabia que eu era conexão. Então a gente passou a fazer o seguinte, ao invés de fazer uma única tentativa de ligação para vender, a gente passou a fazer uma única tentativa de ligação para qualificar. Então a gente abriu um diálogo. Então a gente espaçou isso daqui para, ao invés de uma reunião, 2. Onde numa reunião eu mostrava o problema, eu entendia de fato como ele pensava, eu entendia qual que era a vida dele, eu mostrava para ele que existia uma solução e ele percebia que eu podia solucionar isso para ele. Então quando eu passei dessa venda de intensidade para uma venda mantendo intensidade, mas trazendo para algo um pouco mais consultivo, eu passei mais tempo com o mesmo cliente, ou seja, eu falei com menos clientes diferentes, mas eu vendi mais, porque eu fiz o meu cliente passar por todo esse processo de expansão de consciência. Então é muito interessante porque a gente acha às vezes que é só intensidade, não é? É método, né? Existe uma expressão muito engraçada, quando a pessoa acredita tanto no que ela faz, no que ela vende, ela fala assim, cara, o meu serviço, o meu produto é para todo mundo tinha que conhecer aquilo que eu tenho. Eu entendo que isso vem da raiz, que você acredita tanto no que você faz, você quer que todas as pessoas tenham acesso. Mas quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. E não existe erro mais grosseiro em vendas do que você gastar tempo demais com pessoas que não estão prontas para comprar de você. Para empresas que não estão prontas, não tem técnica que faça, por exemplo, se alguém perguntar para nós um conselho, como é que eu faço para vender uma Ferrari para um estudante? Eu não tenho a menor ideia, porque é um erro grosseiro na qualificação. Então... Que é subestimada, né? O pessoal não investe tempo necessário nisso. E aí começa a colocar a culpa, o mercado que está retraído, não, as pessoas, mudou o hábito de comportamento. Não, você só tem um erro básico de qualificação. Então, esses pequenos detalhes que você vai pegando ao longo de um processo. E acrescentando também nessa questão do timing de fechamento de um produto, é importante entender que cada produto tem um ciclo diferente do outro. Não é? Você vai, por exemplo, um produto em investimento, eu presumo que é um produto muito sofisticado do ponto de vista técnico. O cliente não vai compreender 100% da solução que você vai entregar para ele, porque ele precisaria fazer um curso de finanças de alguns meses para poder compreender a complexidade que tem esse produto. Porém, ele precisa compreender algumas coisas. Primeiro, uma lógica inicial acessível a um leigo, tipo o processo em que meio você vai fazer o investimento. Ele tem que ter uma compreensão básica, mas ele precisa ter confiança, porque ele vai botar o dinheiro dele na sua mão. E a confiança você talvez não conquiste em 20 minutos de conversa. Tem um relacionamento que precisa acontecer. Ou seja, é um produto que, para você transacionar esse produto, uma curva de confiança ela precisa acontecer. Então, quanto mais, por exemplo, você querer fazer uma ligação para fechar na hora um cliente de investimento financeiro, muito provavelmente você vai perder a confiança dele. Porque, esse cara tá afoito demais, querendo... como assim? Eu não confio nesse cara ainda, por exemplo. Se você gostou, deixe o seu like, comente o que você achou do vídeo. Se é a primeira vez aqui, se inscreva no canal, pois de segunda a sexta temos vídeo novo para você.